Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Te incomodando? Então vira o espelho para você. Oiê, tô de volta e hoje eu quero virar o espelho para você, de novo. Meus amores, vocês sabem que algo que eu sempre falo é sobre virar o espelho, né? Eu uso esse termo para dizer que você dá uma pausa no que está te incomodando no outro e olha um pouquinho para você, vira o espelho para você. Tenta se enxergar diante daquilo que está acontecendo com você, as suas reações, o seu coração, por que você está sentindo como você está sentindo pelo que o outro fez, ainda que o que o outro fez seja errado. É tirar a trave dos olhos primeiro e tentar verificar se a sua reação é realmente porque o outro pecou contra Deus e contra você, ou se é o seu pecado reagindo a algo que aconteceu ou que alguém fez. Como eu uso muito isso, né, de virar o espelho, eu queria deixar esse episódio aqui salvo, explicando um pouco o que eu quero dizer com isso, o que isso significa para mim, para que signifique para você também. É claro, eu não sei se alguém já usou esse termo, tá, gente? Foi algo que eu interpretei de vários aconselhamentos que eu tive com os meus pastores na igreja. E foi dessa forma que eu via. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, às vezes as coisas acontecem e eu vejo cenas, sabe? Eu vejo imagens. E todas as vezes que eu fui me aconselhar com os meus pastores, eu comecei a perceber na minha cabeça uma imagem que é a imagem de um espelho se voltando para mim, nesse sentido, né? Porque sim, a gente usa esse termo para falar da Bíblia, claro que a Bíblia ela é um espelho que a gente, quando abre a Bíblia, a gente vai se enxergar o nosso coração, enxergar o que realmente está lá dentro, né? A gente enxerga a nossa pequenez, a gente enxerga nosso pecado, a gente enxerga a nossa total dependência de Jesus, dependência essa para todas as coisas, inclusive nos purificar e transformar o nosso coração, a semelhança dele. E é isso que esse que é o ponto, que a gente sempre vire o espelho pra gente. Nesses aconselhamentos, eu comecei a perceber que todas as vezes que eu ia chateada por alguma coisa, magoada com alguém, ou com algo que aconteceu comigo, fosse no trabalho, família ou amigos, eu ia e sabe, e você fala, eu não sei como é aí com você, mas com os meus pastores, graças a Deus, é dessa forma que acontece. E você vai, fala, né? E fala como você está indignado e como aquilo te irritou e como aquilo te magoou, né? E o que o outro fez e que foi um absurdo aquilo que aconteceu. E eu sempre percebi que os pastores não botavam lenha naquela fogueira, sabe? Eles não viravam e, nossa, mas que absurdo isso, né? Realmente essa pessoa... Eu nunca vi isso acontecer. Claro que eu sempre vejo, sim, empatia, né? Sempre sabendo que, bom, o sentimento que você está tendo, ele é real. Não estou dizendo que eles desprezam o que a gente sente, não é isso, gente, de forma nenhuma. Eles entendem, eles têm compaixão com o que a gente conta, o que a gente está vivendo. Eles nunca pegam, eles nunca pegam aquilo que você está contando para botar mais lenha numa fogueira, né? Claro, a não ser que seja algo grave que precisa ser. Existem coisas, obviamente, que precisam ser resolvidas, e na maioria delas, né? Você tem que resolver sim com a outra pessoa. Mas, antes mesmo dessas coisas, né? Da gente ir resolver com o outro, ao meu ver, ao meu entendimento, a gente tem que antes entender o nosso coração, as motivações do nosso coração para ter reagido como reagiu. Mas, no caso da maioria das vezes, é muito uma questão de, tudo bem, isso está acontecendo, isso que a pessoa está fazendo é errado, mas como você está lidando com isso é que é o foco da maioria dos aconselhamentos bíblicos que eu participei e presenciei. Né? Então, assim, é errado o que o outro fez biblicamente? É errado, e a Bíblia está aqui falando sobre isso. Então, vamos lá resolver isso também biblicamente, né? O outro lado precisa resolver. Porém, a gente também tem que olhar para o porquê isso está afetando o nosso coração. Porque, afinal de contas, a forma como a gente reage aos pecados dos outros também é pecaminosa.
tem uma tendência a ser pecaminosa, né? Então, às vezes o outro está fazendo algo absurdamente errado, mas a gente também está reagindo de forma totalmente egoísta, com os nossos pecados em primeiro lugar, lá na frente das nossas atitudes e das nossas reações, né? E a gente tem que alinhar isso como? Voltando o espelho pra gente, né? Em vez de ficar sempre naquela onda ali da indignação com o outro, da raiva pelo que o outro fez. Inclusive, isso é algo que acontece muito quando a gente está fofocando sobre aquilo que aconteceu, né? Então, alguém fez algo com a gente vai para nossa amiga, ou vai para várias outras pessoas, e a gente começa a falar daquela pessoa. E o nosso único objetivo quando a gente está fazendo isso é despejar toda a raiva que a gente está sentindo por aquilo que a pessoa fez de errado. Despejar tudo aquilo que a gente está sentindo pelo pecado do outro, né? Que é errado. E na desculpa do desabafo, a gente vai pecar. Você quer desabafar sem pecar? Você fala com Deus primeiro, várias vezes, até o seu coração estar calmo o suficiente para lidar com a situação da forma correta. Porque ao falar com Deus, quando você está orando, dificilmente você não consegue passar muito tempo fazendo a mesma coisa que você faria com a amiguinha, sabe? Com o amiguinho. Você não age da mesma forma, você não fala da mesma forma com Deus que você fala com eles. Porque o Espírito Santo que age em você e que está com você, levando o seu clamor a Deus na oração, vai trabalhando no seu coração diante daquilo que você está sentindo, daquilo que você está falando, daquilo que aconteceu com você e você está confessando ao seu Senhor e pedindo auxílio dele. E é assim que você se enxerga. É assim que você enxerga o seu pecado reagindo ao pecado do outro. E isso, para mim, é o que é o virar o espelho para você. Que é algo que Deus pode fazer, só Deus pode fazer por nós, porque, né? Com a graça de Deus, porque se não for a graça de Deus, a gente não vai mesmo enxergar e a gente vai ficar sempre culpando o outro por aquilo que a gente está sentindo, por aquilo que a gente faz e pelas nossas reações. A gente faz isso desde o Éden, né? Então, quando alguma coisa te acontecer, que você ficar muito chateada, muito chateado, antes de reagir de imediato, antes de reagir tanto com o que te chateou, quanto reagir por trás, fofocando, fale com seu Senhor, coloque diante dele, tenha calma, te acalme. Te acalme, mana, te acalme, mano. Ora, sabe, não vai reagir com uma indireta no Twitter, não vai reagir com uma indireta no Facebook, não vai reagir nem com a pessoa, nem, como eu falei, principalmente, né, não vai reagir fofocando. Respira, orando a Deus. Coloque diante de Deus. Peça para que Deus te faça reagir da forma correta. Vê seu coração. E é incrível o que Deus faz com a gente nesses momentos. Quando você se enxerga nesse espelho virado para você, você primeiramente percebe que você é tão ou mais pecador do que aquela pessoa, do que aquilo que te feriu, né? E que da mesma forma que você está ali, né, falando com seu Senhor, orando a Ele sobre algo que te feriu, e você só está podendo fazer isso porque Cristo morreu na cruz por você, a pessoa que te chateou, se for cristão, também está coberta pelo sangue de Jesus, né? Então, é preciso que você se depare com isso para você também não pecar contra essa pessoa que pecou contra você. Virar o espelho é se enxergar. É enxergar o quão feio você é realmente. É enxergar que você não é melhor do que o outro para o qual você estava tentando apontar. É você enxergar também naquele espelho, não mais a sua imagem, mas a imagem de Deus que está refletindo através de você. E com essa imagem, você vai ter mais sabedoria para lidar com as coisas. E vai ter com esta imagem dele, por causa dele, saber como agir com amor, com compaixão, com misericórdia, com verdadeira justiça, não a justiça própria, mas a justiça de Deus, com um coração humilde e não com um coração que se exalta e que está se achando muito importante. Antes da gente agir, reagir para qualquer coisa,
É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Virar o espelho pra gente. Antes de apontar o dedo pro outro, a gente tem que virar o espelho pra gente. Entender por que a gente tá reagindo como está reagindo. Então, afinal de contas, sobre tirar a trave do olho, né? E alinhar a nossa imagem, aquilo que a gente está vendo ali, que foi exposto pra gente através da palavra de Deus, da oração, mesmo do aconselhamento que a gente faz com o nosso pastor, com os nossos líderes, ou com uma amiga, né? Eu espero que você tenha uma amiga sábia o suficiente para não receber as coisas que você fala como fofoca, mas te direcionar para o lugar certo, para as atitudes corretas. E assim substituir essa imagem que a gente está vendo de nós mesmos, do nosso pecado reagindo ao pecado, substituir pelo brilho de Cristo Jesus. Substituir pela sabedoria que vem do alto, substituir pelos ensinamentos que a gente deve conhecer da palavra de Deus e agir dessa forma, buscando santidade em todas as nossas atitudes e buscando glorificar a Deus com todas as nossas atitudes, inclusive com as nossas reações a tudo que é colocado diante de nós, né? Tá te incomodando? Então vira o espelho para você. Se enxerga o porquê que está te incomodando mais do que o incômodo em si. Quem está incomodando e o que está incomodando. Aí depois você lida com isso. Depois que você entender por que está te incomodando de verdade, você vai lá e lida com o que está incomodando. Com a pessoa ou com a coisa, tá bom? Vira o espelho para você e aponte para Cristo. Espelha Cristo. Um grande beijo para vocês e até a próxima.